Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Mário Paiva, programador de Kit Bordados. E nesse vídeo iremos ensinar a você como que você cria pontos personalizados, ponto do tipo motive, o ponto do tipo contorno, aonde você vai personalizar dentro do Embird Studio, tá joia? Essa técnica é muito interessante porque você pode criar uma infinidade de pontos, você vai utilizando a sua criatividade aí, né? Para você ir desenvolvendo, personalizando pontos diferentes que não existem, no caso, dentro do Embird, tá? Então vamos lá, que ponto que estou falando então, Mário? Então quando eu utilizo, vamos dar um exemplo aqui, uma ferramenta de contorno, por exemplo, vamos colocar aqui, desenhar qualquer objeto aqui, tá joia? Eu posso vir aqui e transformar num ponto de bordado. Então, se eu vim aqui na aba 3D, eu tenho aqui uma linha, simplesmente que eu desenhei. Eu posso desenhar também um objeto preenchido. Clico aqui, vou vir aqui em Shape. Opa, deixa eu clicar na tela aqui primeiro. Agora sim eu vim em Shape. Em Shape vou vir aqui nesse triângulo. Então no triângulo eu vou desenhar aqui o triângulo, que é um objeto bem preenchido. Clico com o botão direito para transformar ele em um elemento. Simplesmente é um esboço. Clico em um elemento, em Tool Element. Joia. Então, quando eu clico aqui em Generate Stitches, ele vai gerar aqui um objeto preenchido, tá? Então, temos dois objetos aqui. Então, quando eu desejo personalizar esse objeto com pontos diferentes dos tradicionais, eu utilizo aí os pontos já pré-feitos pelo próprio Embird, tá? No caso, onde estão esses pontos? Vamos começar aqui pelo ponto de contorno. Eu posso selecionar ele aqui, vir aqui na nossa aba, botão direito do mouse. Vou vir aqui em Parameters, que é onde eu acesso os parâmetros dos pontos dentro do Embird, né? E onde está escrito aqui em Sample, eu posso clicar aqui e pegar um ponto personalizado. Note aqui que o Embird tem bastante pontos personalizados aqui, tá? Vamos pegar aqui esse aqui, por exemplo. E feito isso aí, eu posso clicar aqui em Apply. Eu vai aplicar os meus pontos, né? Meu ponto que eu escolhi. E assim o nosso contorno se tornou um contorno personalizado, tá? Joia, posso clicar aqui em OK. O mesmo também eu posso fazer com o objeto de preenchimento. Basta eu selecionar aqui no objeto de preenchimento, botão direito do mouse, vou vir aqui em Parameters. Esse botão direito do mouse, gente, eu posso fazer tanto pelas camadas aqui, selecionando ele aqui, clicando no botão direito, ou posso diretamente aqui na nossa área de trabalho do Embird. Clico sobre ele, botão direito e vou vir aqui em Parameters. Feito isso aí, eu vou acessar aqui os parâmetros do nosso ponto fio. Né? O que eu gostaria, no caso, gostaria que ele transformasse num ponto de motivo, tá? Motivo, mas é chamado motif no nosso Embird. Então, clico aqui em motif, ele vai abrir esses pontos aqui, tá? E eu vou selecionar um ponto aqui qualquer aqui, vamos selecionar esse aqui, por exemplo, e clique em Apply. Quando eu clico em Apply, o nosso ponto de preenchimento transformou num ponto motif, ou seja, que eu escolhi aqui na nossa configuração, tá? Vou clicar em OK. Tudo bem. Então vamos lá. Mas como que são feitos esses pontos? Eu estou limitado somente aos pontos que o Embird nos fornece? Não, você não está limitado, pois o Embird ele tem um programa próprio dentro dele, aqui dentro do próprio Embird Studio praticamente, né? Vamos chamar de um subprograma, que você constrói esses pontos, né? Da maneira que você, ao seu gosto, da maneira que você deseja, tá? E você pode utilizar esses pontos tanto para o contorno, tanto para o preenchimento. Só lembrando que essa ferramenta que vamos aprender agora é preciso você ter bastante e praticando bastante, né, para que você desenvolva, né, a habilidade de criar os pontos motive dentro do software do Embird, tá? Por quê? Porque conforme a gente vamos abrir daqui a pouco o nosso software aqui, né, o nosso programinha do Embird que faz esses pontos, você vai ver que ele possui uma estrutura, uma sequência de ser criados, não é feito de qualquer forma, não é desenhado igual a gente desenha aqui dentro do Embird, tá? Clicando em vários pontos e fechando a ferramenta, não funciona assim. Então, nós vamos ensinar você como que você vai desenhar, né? Como você vai criar esses pontos personalizados e a partir daí você vai utilizando aí a sua imaginação e criando novos pontos. Então vamos lá, vou clicar aqui em Delete, vou apagar aqui também. Não, vamos manter o jeito que está, né? Não tem problema, vamos manter os dois, que a gente pode utilizar os dois depois como exemplo também nos nossos próprios pontos personalizados.
Então, onde que eu acesso o nosso programinha dentro do Embird Studio, que eu crio esses pontos personalizados? Ele está logo acima aqui na barra de ferramenta, tem outros meios de chegar até ele, tá? Mas você pode ir direto aqui pela barra de ferramenta, onde está escrito User Editor, tá? Então é esse quadrinho aqui, você clique sobre ele, e quando você clicar sobre ele, geralmente ele vai abrir uma tela minimizada assim, né? Desse tamanho aqui. É bom você deixá-la toda maximizada, clicando aqui no quadrinho em cima, porque você conseguir visualizar todo o seu projeto, tá? Então vamos lá. Então temos três opções aqui. Temos a primeira opção, tá? Que são opções de você criar patterns. A segunda opção, que você vai utilizar aí para criar aí os pontos de contorno. E a terceira, que são os pontos de borda, tá? Não vamos falar sobre os patterns, nem a borda. Vamos a segunda opção somente hoje nesse vídeo. Na medida que a gente vamos construindo aí, deixa eu fechar aqui. À medida que a gente vamos construindo os nossos pontos, aprendendo a lidar com esse editor do Embird, né, dos pontos personalizados, a gente vamos ensinando os demais exemplos aqui também, tá? Que no caso aqui são a criação das bordas e a criação dos pontos padrões aí do Embird, tá? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar aqui sobre o nosso ponto que podemos utilizar como contorno ou como motif, tá? Ele está aqui selecionado ao meio, então vai aparecer toda essa tela para você, tá? Então o que é importante para você que está aprendendo, para você que está tendo seu primeiro contato com o Embird, para você também que já programa há algum tempo, talvez você nunca parou para observar um pouco sobre esse software aqui que produz esses pontos personalizados. O importante é você conhecer a estrutura e a sequência de criação do software. Ou seja, se você conhecendo como ele funciona, né, toda a sua estrutura, você não vai ter tanta dificuldade mais de criar os pontos, tá? Por que eu falo dificuldade? Porque é tão difícil? Se não, não é difícil. Mas como ele utiliza um procedimento que ele parte a partir de uma linha reta para criar esses pontos personalizados, então você vai ter que pensar aonde você vai criando esses pontos personalizados, aonde ele vai se movendo para que você tenha um resultado aí, né, perfeito dentro dos seus pontos que você vai criando com essa ferramenta. Estou falando um pouco meio confuso, né? Talvez você não esteja entendendo ainda, mas assim que começarmos, mas você vai entender o que eu estou falando, tá? Então, resumindo para vocês, é necessário vocês praticar bastante, tá? Porque ele exige uma sequência de criação que, que não tem como você fazer de outra forma, tá? Esse é o resumo. Então vamos lá. O que eu tenho aqui? O meu software de criação, o editor do nosso Embird Editor, ele tem aqui do nosso lado esquerdo, né, ele tem aqui o botãozinho para você abrir, né? O que eu faço? Eu abro um ponto já feito. No caso aqui, se eu clicar aqui em abrir, note que ele vai aparecer aqui. Ele vai aparecer aqui os padrões do Embird, tá? Os padrões que o próprio Embird já tem esses pontos feitos, tá? Você poderia utilizar um aí para você ver o exemplo como que é feito. Deixa eu fechar aqui. O segundo item aqui, você vai salvar um ponto que você criou, tá? Por que salvar um ponto que você criou? Geralmente quando você fecha o Embird e abre ele novamente, talvez ele não esteja mais nessa lista, né, de pontos do editor aqui diretamente onde estamos abrindo aqui. Quando a gente for trabalhar esse ponto, você vai entender o que eu estou falando. Funciona assim, você tem que chamá-lo. Quando você cria um ponto, já tem o seu ponto estruturado, você tem que chamá-lo a esse ponto para você utilizar toda vez que você abrir o Embird, tá? Você vai ver daqui a pouco o que eu estou querendo dizer. Não se preocupe com isso aí, se preocupe em aprender, né, o que vamos passar para você aqui. Temos esse x aqui que é para deletar, né? Vamos supor que eu faço qualquer modificação aqui nesse ponto e eu não gostei, então eu vou deletar. Quando você clica em deletar, ele deleta todo o projeto, tá, gente? Não é simplesmente uma ação antes ou uma ação depois, ele deleta tudo, ele reseta tudo, deixa tudo na estaca zero, tá? Temos aqui o simulador, ele vai simular o seu ponto de personalização que você criou, tá? E temos aqui também o import image background. Você pode importar, vamos supor que você tem aí
um ponto personalizado aí que ele está em desenho, ele está numa imagem, alguma coisa nesse sentido, e você quer utilizar essa imagem para criar o seu ponto personalizado, você pode importar essa imagem como se você estivesse importando uma imagem no Embed Editor para fazer as edições, vamos dizer assim, para fazer os pontos, mas aqui você importa para você criar os pontos de contorno, tá? Personalizado. E os outros aqui não tem muita importância, que aqui é a ajuda, está tudo em inglês, tá? E temos aqui o zoom que você pode navegar aqui durante a nossa tela. Aqui. Joia. Então até aí tudo bem, vocês compreenderam o nosso menu rápido aqui do nosso lado esquerdo. Agora vamos logo aqui abaixo. Aqui abaixo nós temos algumas configurações. Primeira coisa aqui é o nome, tá? Note que aqui está como User Defined, tá? Ou seja, usuário, né? Definido como vamos supor, usuário, ou então objeto usado, alguma coisa nesse sentido, tá? Não tem importância o que ele está querendo dizer aqui. Simplesmente aqui é o nome, né? Ah, eu estou criando um projeto, o que eu faço? Eu já coloco o nome desse projeto, vou colocar projeto novo, por exemplo. Pronto, já mudou. Então aqui é o projeto novo. Então quando eu acessar o Embird para buscar o ponto que eu criei, eu vou atrás desse nome aqui, objeto novo, que eu sei que foi o ponto que eu criei, tá? Então você já deixa o seu nome pré-definido aqui, tá? E temos aqui esse botão de imagem ou não, no caso não estamos usando nenhuma imagem aqui, né? Aqui ele habilita, desabilita a imagem de referência se você for utilizar para criar os pontos, tá? E aqui ao lado nós temos duas configurações, tanto a largura como a altura, tá? O que é isso, Mário? Essa largura e essa altura? Essa largura e essa altura, ela está referindo à nossa largura e altura do nosso ponto personalizado, tá? Ou seja, se você coloca uma largura no caso aqui está 4 milímetros, então a largura do nosso ponto personalizado, ele vai ter uma largura de 4 milímetros e altura de 4 milímetros. Se você muda, vamos colocar aí que você muda esse 4 milímetros para 10 milímetros, vamos colocar aqui 10 milímetros, vamos colocar aqui 10, por exemplo. Pronto, agora eu tenho uma largura de 40 e uma altura de 10 milímetros. Note que no nosso design não mudou nada, tá? Ele não esticou igual a gente fazemos aí quando vamos personalizar alguns tipos de ponto ou então quando vamos configurar no bastidor, nesse sentido, não mudou nada. Mas tudo que você criar, ele vai, após ele ser criado o ponto, ele vai lá para o Embird com essa configuração, tá? Não importa se aqui, note que aqui parece ter a mesma altura aqui, tá? Do nosso círculo que temos aqui como referência para ter a mesma altura, tá? Não importa se eles estão nas mesmas dimensões, mas quando você salvar o seu projeto, ele vai para essa dimensão que você configurou aqui. Então é muito importante você já ter uma ideia do que você vai criar, tá? Eu vou deixar aqui com 4 milímetros também, tá? Que vai ser nosso ponto vai ser um ponto quadrado, praticamente, vamos dizer assim, com dimensões proporcionais iguais, vamos dizer assim, tá? Joia. Então, e ao nosso lado direito, então, aqui nós temos algumas configurações. Isso aqui, mínimo length, na realidade é muito difícil a gente mexer nessa configuração aqui, tá? Geralmente ela se mantém no 4.0 mesmo. E aqui embaixo eu tenho alguns tipos do ponto personalizado de configuração. Temos o deform, joia. Temos para adicionar um ponto de salto, temos para adicionar um ponto corrido, vamos dizer assim. Ah, mas qual que são as diferenças entre elas? De acordo com você vai criando os seus pontos, você vai selecionando aqui, você vai vendo as mudanças acontecendo no seu ponto, tá? Então isso vai diferir de ponto para ponto. No caso esse ponto salto, quando existe no seu ponto aí uma distância, vamos dizer assim, que a máquina vai fazer um salto, tá? Você pode deixar configurado, ao invés de ser ponto ele faz o salto, ou ao invés disso aí você pode deixar como um ponto de bordado mesmo, ADD Sticks. Você, em vez de salto, você deixa ele como um ponto corrido de bordado. E o deform, tá joia, que é o maior, que é o mais utilizado, a maioria dos casos está utilizando o deform, ele vai criar os seus pontos aí e vai causar algumas pequenas deformações aí, tá? Vamos dizer assim. Mas é difícil falar para vocês a reação dessas três configurações, tá? Sem nenhum ponto aqui de configuração. Então vamos lá, vamos criar o Jó, então, uma vez que você já está compreendendo aí, né, os básicos e você precisa entender, né, dentro do editor
do Embird, tá? Agora vamos falar sobre essas duas partes. As duas partes nós temos aqui o Outline e o Motif, tá? O Outline e o Motif é igual a gente estava fazendo agora há pouco no início do Embird Editor ali. Eu criei uma linha que é um Outline, coloquei o ponto de Outline e criei também uma linha, né, um preenchimento lá, que era os Motif, utilizei os pontos Motif, tá? Eu posso criar um ponto aqui que tanto eu posso utilizar como Outline como Motif, não importa, o Embird consegue fazer isso aí. Você vai entender também, tá? Então vamos lá, uma vez que você compreendeu aí o básico para você começar a editar, né, nesse editor, então vamos começar a editar. Como que funciona o editor, tá? Com o scroll do mouse eu posso aproximar ou diminuir a nossa visualização. Note que eu estou fazendo isso aí, tá? Então todo o nosso projeto, note que tem um círculo maior aqui, que é um círculo de referência, tá? Então todo esse nosso projeto, ele vai estar sendo feito através desse gabarito, ou seja, você tem que trabalhar no máximo possível utilizando esse gabarito como a área de trabalho do seu ponto personalizado, tá? É evitar de sair fora desse gabarito aqui, porque é esse gabarito que ele vai, através dele que ele vai mostrar a área que vai ser compreendida como o ponto personalizado, podemos dizer assim, tá? Então vamos lá. Outra coisa importante para você trabalhar com o editor, né, você criar ponto, é você se mover, né, você se localizar pelas grades, pelo esse grid, esses quadrinhos que estão passando aqui, e pela referência do nosso círculo aqui. Por quê? Porque ele é muito importante, porque o ponto na realidade, o motivo, ou o ponto outline, na realidade eles não são pontos curvos, você não vai fazer nada de curva, nada disso aqui. Todos os pontos que você utilizar aqui serão pontos retos, e você vai criando aí, né, algumas variação desses pontos retos aí para criar o seu ponto personalizado. Por quê? Porque são pontos pequenos, né? Não precisa de curvas. Então vamos continuando aqui. Então, se eu aproximar aqui, vamos só anotar para você, tá? Mostrar para você. Eu vejo esses quadrinhos pequenininhos, mas se eu olhar um pouco mais próximo, mesmo nessa distância já dá para ver. Vamos aproximar aqui. Note que eu tenho os quadrinhos pequenininhos e tem um quadro maior que está envolvendo esse quadrinho pequenininho. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, tá? Então, geralmente você se move, né, os pontos pelos quadrinhos pequenininhos e pela essa referência do quadro maior aqui. Eu estou vendo aqui no caso aqui, ó, um quadro maior, outro quadro maior aqui, outro quadro envolvendo um monte de quadrinho maior e assim por diante, tá? Então, o que que vamos fazer? Vamos fazer agora um teste de como que eu crio um ponto. Como que funciona um ponto? Os pontos criado personalizado, você vai criar os pontos aqui e vai ir, movendo ele em uma determinada direção. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor assim que eu queira criar um ponto aqui no meio, né? Vou clicar aqui, clico aqui e ele cria um ponto. O primeiro ponto foi criado. Note que não aconteceu nada. Mas se eu clicar esse ponto e arrastar até aqui em cima, note que no nosso outline, como estou selecionado a nossa área de outline aqui, tá? Ela já demonstra um tipo de zigue-zague já sendo construído. Então, se eu clicar mais um ponto aqui, né, e trazer até para trás aqui, note que eu deformei novamente a nossa linha e criou um novo design aqui. Ele vai, o que está acontecendo aqui no outline? Ele está pegando esse padrão todo aqui e está fazendo várias repetições. No caso aqui eu tenho 4 repetições, por quê? Porque é 4 repetições que ele cabe dentro desse nosso tamanho de 4 milímetros, tá? Então ele fez as 4 repetições. Então, de acordo eu vou criando os pontos aqui e movendo esse ponto, ele vai criando essa nossa forma que estamos desenhando, tá? Vamos clicar outra aqui, vamos trazer aqui, clicar outra aqui e assim por diante. Note agora, né, como que ficou um ponto todo rabiscado, vamos dizer. Na realidade só estamos fazendo um teste, tá? Mostrando para vocês como funciona. Então vou vir aqui nesse X, quando eu clico no X ele zera tudo e aqui também zera. E o mesmo que eu fizer aqui, se eu clicar aqui em Motif, veja o que vai acontecer, se eu vou fazer a mesma coisa. Se eu começar a deformar, ele vai começar a deformar também, porém de uma forma diferente. Ele vai utilizar o Motif, ele é utilizado para criar preenchimentos, lembra? Então ele vai criar preenchimentos baseado aí no que você está desenhando aqui. Note que está desenhando aqui o preenchimento e aqui embaixo vai aparecendo
o exemplo desse preenchimento, tá? E no preenchimento você pode mudar aqui o Shift. Você tem uma configuração que você vai mudando, vai alocando, né, os seus pontos para que não fique praticamente, vamos dizer assim, iguais um referente ao outro. Ele vai mudando as posições. Note como que ele vai mudando, tá? Mas se eu clicar aqui em Outline, eu também posso ir criando, tá? Então vamos lá, qual que é a regra de criação aqui? Então vocês entenderam? Deixa eu clicar aqui no motivo, vou clicar aqui no X, que eu não quero esse motivo, vou só um exemplo. Vou clicar aqui em Outline, vou também clicar aqui no X para resetar, tá? Então vamos lá, o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer o seguinte, temos duas pontas aqui, tá? Temos a ponta de entrada, a ponta de saída ou vice-versa, conforme você quiser preferir chamar. Então quando eu clico aqui, por exemplo, vamos clicar aqui. Cliquei aqui e vou puxar nosso objeto para cima, tá? Então vamos lá, puxei nosso objeto para cima. Agora vamos supor que eu vou clicar aqui, mais à esquerda da nossa aqui. Vou clicar aqui, o que que vai acontecer? Veja o que aconteceu, né? Quando eu cliquei aqui nesse ponto aqui, veja só, ele puxou um ponto lá de trás, ele não criou um ponto aqui na frente. Por que que isso aconteceu? Então isso é muito importante vocês terem esse conhecimento na hora de você criar o seu ponto personalizado, tá? Por quê? Porque ele vai seguindo essa regra. Para você criar um ponto aqui, você tem que selecionar um objeto de trás para frente, ou seja, do primeiro ponto para frente, tá? E vice-versa. Se você quiser criar o ponto desse lado aqui, você tem que selecionar um objeto de trás para frente. Mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que eu queira criar um ponto nessa região aqui, tá? Nessa região aqui. Então do jeito que está selecionado aqui, se eu clicar aqui, ela não vai criar aqui. Note o que vai fazer, vou clicar aqui, ela criou exatamente nesse meio entre esses dois pontos aqui, tá? Vou apagar esse nosso design somente com a tecla Delete. Note que ele está selecionado aqui. Como que eu apago um ponto só? Eu seleciono ele, clico em Delete. Joia? Então, cliquei em Delete. Então, se eu quero um ponto aqui, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar esse último aqui, ou o primeiro, tanto faz, conforme você prefere chamar. Seleciono ele aqui, agora sim eu posso clicar aqui, ele cria o ponto tranquilamente. Ah, mas se eu quiser um ponto agora aqui onde eu estou passando o mouse, então eu estou selecionado esse objeto, eu posso clicar que ele vai criar. Ah, mas se eu quiser um ponto agora aqui atrás, aqui, ó, logo aqui atrás, o que que eu tenho que fazer? Então aqui atrás, se eu clicar do jeito que eu estou vendo aqui, ele vai puxar o ponto dessa referência aqui. Não, eu não posso fazer isso aí. Eu tenho que selecionar o primeiro aqui, aí sim eu clico aqui que ele vai criar o ponto exatamente. Então vamos dar um exemplo para vocês. Vamos supor que esteja aí selecionado aqui, eu quero criar um ponto aqui. Ó. Vamos ver o que vai acontecer. Cliquei, note o que aconteceu. Ele criou o ponto nesse objeto aqui e ele esticou até lá para trás. Então isso é um grande erro aí, tá? Se vocês não perceberem que pode acontecer, principalmente quando você cria um ponto e não move ele para você ver se o ponto realmente está criado na posição correta, tá? Vamos clicar aqui em X novamente para deletar todas as nossas ações. Vocês já entenderam como que funciona então. Então todo o nosso desenho vai ser baseado aqui nessa linha. Então você vai criando ponto nessa linha, vai movendo esses pontos nessa linha e assim por diante, tá? Então vamos lá, vamos criar nosso primeiro ponto. Nosso primeiro ponto vai ser o seguinte, eu vou me referenciar pela grade, tá? Vou vir aqui pela grade. Eu vou criar alguns pontos aqui, já intercalados, tá? Então eu vou criar aqui. Note que eu estou vendo aqui, ele começou bem no começo da nossa referência. Eu vou pular dois quadros maior. Eu não sei se vocês estão enxergando, eu vou mostrar para vocês aqui com a ferramenta minha que eu tenho para ajudar na didática, né? Aqui eu temos um quadro, veja que aqui eu tenho um quadro maior e aqui eu tenho outro quadro maior, tá? É um grid maior, vamos chamar de grid maior, enquanto os menores ficam dentro dele. Então vou referenciar por 2 em 2 grids, tá? Deixa eu clicar aqui. Então o que que eu vou fazer? Vou clicar, então selecionar este ponto aqui, que já está aqui, tá? Vou pular dois grids, dois grids, vou clicar um ponto aqui. Então como que eu quero agora um ponto para frente, eu já estou selecionado, ele vai funcionar, tá? Então eu pulo 2, clico aqui o segundo ponto. Ah, e se eu quiser um ponto aqui, né? De trás para frente, vamos clicar aqui, eu vou selecionar aqui, eu quero um ponto aqui, selecionei o último, vou clicar aqui. Note que ele construiu o ponto perfeitamente. Estou selecionado aqui e vou clicar no próximo aqui. Joia? Se eu aproximar bem o zoom aqui para vocês, vamos ver se eu consigo aproximar.
vocês vão ver que, ó, eu tenho um quadradinho aqui e outro quadradinho. Criei o ponto. Um quadro maior aqui, outro quadro maior aqui. Criei outro ponto. E assim por diante, criei todos esses quatro pontos no meio, tá? Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou construir o meu primeiro ponto. Então, esse primeiro ponto aqui, eu vou levar logo acima aqui, junto a esse nosso quadro que está acima aqui. Vou pegar o primeiro, vou levar aqui, tá? Aí, joia. Bem no meio mesmo. Joia. Este segundo ponto aqui, estamos aqui, eu vou levar ele até aqui. Eu vou passar por cima dele aqui, vou levar ele até aqui. Mais ou menos aqui, uns 2 quadrinhos antes aqui, tá? Depois a gente ajusta. Para a gente poder manter a distância lá da nossa referência. Esse terceiro ponto aqui que eu criei, eu vou trazer ele até aqui, tá? E o quarto ponto que eu criei, que no caso é esse aqui, eu vou trazer ele até aqui embaixo. Então note que ele já vai dando forma aqui no nosso design, tá? Ele já está criando o nosso ponto personalizado aqui. Então, joia. Então vamos continuando. Então fiz isso aqui. Então já tenho já uma configuração. Se eu quiser deixar o ponto dessa forma que está, tudo bem, eu posso utilizar ele, não tem problema nenhum. Posso finalizar aqui, tá? Mas não é o que eu quero. O que eu vou fazer? Eu vou clicar agora nesse ponto aqui, no primeiro ponto aqui. Por quê? Porque eu quero criar um ponto entre o primeiro e o segundo ponto. E vou criar esse ponto exatamente nesse local aqui. Estou se baseando agora pela referência do meio, tá? Estou vendo aqui uma linha cruzando ao meio da nossa referência do círculo. Então vou puxar um pouco para dentro, tá? Só para a gente criar um leve curvamento. E agora sim eu quero criar um ponto nessa localização aqui. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aquele ponto de cima para que eu possa criar o ponto aqui. Porque senão ele vai pular o ponto, ele vai puxar daqui de trás. Selecionei lá e vou pegar esse meio mais ou menos aqui. Estou vendo ele aqui. Eu posso clicar um pouco para cima? Posso clicar um pouco para cima, criar o ponto e trazê-lo ao meio, não tem problema, tá? Ele anda durante as linhas de criação, você pode andar com esse ponto nas linhas de criação. Necessariamente não precisa clicar diretamente no meio, você ajusta no meio, mas pode clicar em qualquer canto. Vou trazer aqui um pouco para dentro também, igual fiz com o outro, uma leve, um pouco curvado, não, um pouco para dentro, tá? E aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Note que eu quero criar um ponto aqui no meio, tá? No terceiro ponto, vou clicar sobre ele e vou vir aqui e clicar aqui e vou trazer o ponto mais ou menos aqui. E o quarto também, vou selecionar aqui esse próximo e vou criar exatamente nesse ponto aqui. Joia. Vou trazê-lo aqui. Joia. Vamos dar um pouquinho aqui para ajustar. Joia. O que vou fazer agora? Agora eu vou acabar de construir, né, a minha matriz. Eu já tenho mais ou menos o caminho que eu construí, que eu estava fazendo. Vou pegar esse primeiro ponto aqui, vou unir aqui a esse ponto aqui, joia. Então aqui eu vou utilizar a nossa referência aqui do nosso grid, vou trazer esse ponto aqui até esse grid aqui, tá? Esse ponto aqui também eu vou trazer até esse grid aqui, em relação ao meio, deixando alinhado. Vamos fazer a mesma coisa, eu vou utilizar os grids que está descendo como referência, vou trazer aqui até essa ponta aqui. Esse outro aqui eu também estou utilizando. Opa, o que eu fiz? Eu fui clicar lá para arrastar, né, para trazer ele, eu acabei criando outro ponto. Nessa situação, eu seleciono esse ponto que está selecionado, eu teclo a tecla Delete, tá? Não clica aqui no X porque vai apagar todo o seu projeto. Eu seleciono o nosso ponto. Note que o negócio é tão sensível, se você clicar um pouquinho fora, ele cria outro ponto, tá? Seleciono esse ponto, porque eu quero mover esse ponto, vou trazer até esse nosso grid aqui. E assim temos a nossa estrela já pronta. Note que aqui está criado a nossa estrela. E o que eu vou fazer neste momento? Neste momento eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou colocar aqui o nome estrela, tá? Estrela. Se você quiser salvar para deixar ele guardado, para você carregar ele futuramente, vamos supor que você deseja carregar esse ponto num outro projeto, então é bom que você salve ele. Por quê? Porque geralmente o Embird, se você não salva, se você está criando ele aqui, ele está guardando numa memória praticamente temporária, ou seja, quando você reiniciar o Embird, você corre o risco de perder esse projeto que você fez porque você não salvou, tá? Por que com uma memória temporária? Porque ele vai sendo utilizado de acordo com você está com o seu Embird aberto. Você fechou o Embird, ele descarta todas as atualizações. Para você não correr o risco de perder, tá? Em alguns projetos aí você vem aqui em salvar, clica aqui em salvar.
E o interessante é que você não salve, né, na mesma pasta dos patterns do próprio Embird. Por quê? Para quando você for procurar os seus padrões, você tem a sua pasta aí que você pode estar utilizando e carregando esses padrões. Então note que eu criei, quando ele abriu aqui, cliquei em salvar, abriu essa pasta, aqui são os padrões do Embird normalmente, que é onde ele salva. Você cria uma pasta, tá? No caso, como que eu crio? Se o seu sistema operacional é Windows, você vem aqui, clica em criar nova pasta, coloca o nome dela, e entra dentro dessa pasta e coloca o nome. Coloquei aqui estrela ESM, clica aqui em salvar, joia, e agora sim, se eu fechar o Embird, eu posso carregar ele através dessa pasta. Então, feito isso aí, né, nossa estrela está configurada para 4 milímetros de altura, de largura para 4 de altura, está aqui na opção Deform, tá? Agora, se você ir selecionando alguns aqui, alguns itens aqui, ainda não consegue ver as suas diferenças, tá? Ele vai aparecer em alguns casos, em alguns pontos que são mais personalizados. Então, feito isso aí, o que eu vou fazer? Já salvei ele, estou com o nome estrela. Eu vou clicar aqui em OK. Joia? Então, vamos lá. Como que eu vou achar esse ponto? Então, quando eu clico aqui no meu ponto personalizado, vamos criar outro ponto, é mais fácil, né? Vamos pegar um ponto aqui, vamos criar aqui. Joia. Feito isso aí, eu posso vir aqui no nosso Single Stitch, tá? Ou então, se você já criou o ponto corrido, você vai lá nos parâmetros e vai no Single Stitch, clica nele aqui e você vai procurar essa lista aqui o seu ponto que você criou. Geralmente ele está um dos primeiros, é só eu pegar essa barrinha, puxar um pouco para frente, note onde ele está, o nosso ponto está aqui, exatamente no primeiro. Clique sobre ele e aí sim eu venho aqui e gero ponto. Clique em gerar pontos, vamos lá. E o nosso ponto estrela foi criado e personalizado para o nosso contorno, tá? O mesmo acontece para o nosso ponto de preenchimento. Eu vou clicar aqui no preenchimento. Vamos criar outro objeto, conforme já fizemos também. Não custa nada. Cliquei aqui. Vamos clicar aqui. Joia. Então vamos, botão direito do mouse, vamos aqui em parâmetros. Em parâmetros vamos em motif. Em motif eu clico aqui e vou arrastar para primeiro. Note que em motif eu não tenho nenhum ponto estrela, né? Note que eu tenho aqui os pontos padrões do próprio Embird, mas o estrela eu não tenho esse ponto estrela. Aonde é que está esse ponto estrela? Não temos porque nós não criamos, né, o motif. Nós criamos o ponto outline, por isso que ele apareceu aqui na configuração do contorno. Então vamos lá, vamos no nosso editor e vamos criar o nosso ponto estrela para o padrão de preenchimento chamado motif. Vou novamente no editor, então quando eu cliquei no editor, vou vir aqui na segunda opção, note que nossa estrela está lá. O que eu estava acabando de falar para vocês é isso aí, é que... Por que está aqui nossa estrela? Porque ele está guardado na memória porque estamos utilizando no momento, tá? Quando você reiniciar o seu Embird, essa tela toda aqui vai estar toda em branco. Você vai ter que buscar, né, o seu ponto, se você desejar utilizar ele novamente dentro da pasta, para que ele venha aqui e se instale aqui para você ir utilizando durante o software estiver aberto, tá? Então, como nós não selecionamos o motif, então o que vamos fazer? Vamos clicar aqui em motif. Ah, Mário, precisamos criar ponto tudo de novo? Não. Agora você não precisa. Lembra que nós salvamos o ponto aqui e estamos utilizando ele também na memória? Tanto salvando no computador como tem na memória. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em abrir ou eu posso clicar com o próprio botão direito aqui em motif, que ele vai abrir o nosso sistema novamente. Então note que eu estou aqui dentro da minha pasta paterna e dentro da minha pasta meus padrões, aonde eu salvo meus padrões que eu crio do Embird. Então, dentro das pastas meus padrões, eu tenho aqui a estrela. Basta eu clicar aqui na estrela, clique duas vezes. Note que ela apareceu aqui, né? E apareceu aqui também no nosso padrão de motif, ou seja, agora eu tenho uma estrela do padrão de motif, correto? Note que o nome aqui está estrela, tá? O que eu vou fazer? Eu não preciso salvar duas vezes, eu já tenho ele salvo uma vez, é o suficiente. Note que ele apareceu agora como que vai ficar o nosso padrão de motif. Eu posso mexer no shift dela se eu quiser mudar algumas posições dela, tá? Joia, clica aqui em OK. O nosso padrão vai ter 4 por 4 milímetros também, clica aqui em OK. E agora sim eu posso ir lá com o nosso objeto selecionado, botão direito do mouse, Parameters, e em Parameters eu vou vir aqui em Motif, e quando eu clicar no Motif e arrastar a barra para cima, o nosso padrão de motif de estrela vai estar lá. Clico sobre ela, clico aqui em Apply e temos o nosso padrão criado para o ponto de preenchimento chamado Motif, neste caso no Embird, joia? Então, gente, é muito bacana você criar pontos personalizados, seus próprios pontos personalizados, tá? A grande maioria dos trabalhos, vamos dizer assim, personalizados com ponto motif ou com ponto outline são
criados pelo próprio programador, ou seja, ele vai criando os pontos, vai modificando, tá? E ele vai ajustando de acordo com a sua precisão. Mas vamos continuar que não acabou ainda não, tá? Vamos ver aqui, vamos cancelar, vamos dar um OK aqui, em vez de cancelar. Então vamos modificar um pouco esse ponto. Tem como a gente modificar? Tem. Opa, vamos modificar. Então vamos saber aonde mais a gente pode chegar aí com o nosso editor. Vou vir aqui no nosso User Editor novamente. Vou vir aqui na nossa segunda opção aqui. Note que nós temos nossos dois pontos criados aqui. Ah, eu quero criar outro ponto. Você seleciona aqui embaixo e vai criando outros pontos. Você tem até cinco opções aqui de criações para cada um, tá? Que fica guardado na memória se você não salvar. Até você reiniciar o Embird. Se você salvar, você utiliza ele quando quiser. Então vamos lá. Temos aqui outros pontos aqui, tá? Mas não vamos mexer no outro ponto agora. Mas se eu desejar criar, né? Ah, mas eu gostaria de ver qual a estrutura de um ponto. Eu gostei muito de um ponto do Embird. Eu queria modificar aquele ponto. Como que eu faço? Você clica, vamos supor que eu estou no Outline, vou aqui na parte de baixo, clico no botão direito, vou aqui em Patterns do próprio Embird e vou escolher esse ponto aqui do Embird. Vamos colocar esse ponto aqui, tá? Clico duas vezes e aqui eu vejo como que ele foi criado, tá? Isso é bom que assim vai dando uma noção para vocês como que os pontos são criados, né? Como que o Embird, os pontos personalizados deles estão dispostos aqui no nosso editor. Ah, eu não gostei disso aqui não. Clique sobre ele, pegue outro ponto. Vamos clicar e arrastar a barra para baixo. Vamos pegar esse ponto aqui. Clico duas vezes. Note como que ficou esse ponto aqui, tá? Aí você fala assim, não, mas esse ponto aqui passou um pouco para fora. Tudo bem, ele passou um pouco para fora. A referência do grid aqui, tá? É para você utilizar ele, né? O máximo possível dentro dele. Mas posso passar? Pode, mas corre o risco de algumas vezes ele não sair por completo. Mas pode passar, tá? Mas eu sempre oriento criar dentro do grid aqui para que vocês não corram risco. Principalmente se você está iniciando. De acordo, você vai praticando aí, você vai vendo a necessidade aí se é bacana ou não utilizar mais do que a área que ele dá como referência aqui. Então, continuando, vamos criar outro ponto aqui para você ver. Vamos criar outro ponto aqui. E vamos pegar esse ponto, parece um ponto 3D. Olha que bacana. Com poucos riscos, ele criou todo esse nosso objeto aqui, tá? Então, vamos lá. Vou clicar aqui em Outlines novamente. Então, o que mais que dá para me fazer aqui? Bom, aqui note que eu estou com o nosso outline, né? E ele está com uma distância da borda, uma distância em cima e uma distância embaixo, tá? Então, note que eu tenho um quadrinho preto logo acima aqui. Se eu clicar sobre esse quadrinho preto, vamos clicar nele. Opa, acabei clicando no ponto. Vamos aproximar um pouco aqui, porque senão não conseguimos clicar com exatidão. Vamos clicar aqui no quadrinho preto. Vamos primeiro reformular aqui, joia. Cliquei no quadrinho preto e vou puxando. De acordo eu vou puxando, o que ele vai fazendo? Ele vai limitando a minha área de construção. Note que pela nossa figura do outline, note como que as bordas eles vão ficando, o nosso design vai tocando nas bordas, tá? Então se eu começar a passar desse ponto, veja que ele começa meio que criar uma repetição de baixo para cima, ou seja, um ponto entrando sobre o outro. É claro que isso tem um limite, no caso o limite é até essa área aqui, tá? Então o ponto aqui já modificou, mas eu posso utilizar desse jeito? Claro que pode, né? Isso aqui foi feito para isso aí. No caso aqui, eu já modifiquei meu ponto simplesmente limitando a minha área de visualização do ponto. Como que eu vou ver agora? Então vou vir aqui, vou clicar aqui em OK, joia. Vou selecionar o nosso ponto aqui novamente, vou vir aqui, vamos dar estrela aqui, vou vir aqui, botão direito do mouse, vou vir aqui em Parameters, vou colocar aqui o ponto estrela e vou clicar em Apply. Agora ele mudou o nosso ponto, tá? Note que ele ficou maior, limitamos nossa área, ele esticou na realidade o nosso ponto. Clique aqui em OK, joia, então ele modificou todo o nosso ponto. Vou vir aqui no nosso editor, vamos vir aqui novamente no ponto, joia. Vamos voltar novamente o que era. Vamos ler. Vamos voltar mais ou menos aqui. Se eu utilizar aqui o ponto add jump ou add stitch, ele não vai modificar em nada no caso. Por isso que a maioria dos casos utilizar aqui o deform mesmo, tá? Mas vai existir alguns pontos que você vai ver alguma diferença quando você utilizar essas duas funções, tá? Continuando aí. Então vamos aqui aumentar aqui o nosso design aqui, joia. Vamos vir aqui. Então eu tenho aqui o nosso ponto, ele é construído com 4
por 4, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa altura com 10, tá? Vamos deixar com 10 e a nossa largura vamos deixar com 4. Clica aqui em OK. Tudo isso aqui está sendo salvo na memória, tá? Quando você iniciar, se você não salvar na pasta padrão os seus ajustes que você refez, vamos dizer assim, ele vai ser salvo na memória e depois vai ser descartado, tá? Só vai ser salvo aquilo que você salvou anteriormente. Então eu vou clicar aqui novamente e vou vir aqui em gerar pontos. Note que eu não precisei nem entrar novamente nos parâmetros, uma vez que ele mudou os pontos e é o mesmo arquivo, ele vai mudar automaticamente. E ele mudou aqui. Então ele deixou com 4 milímetros aqui, tá? De uma ponta a outra, e com 10 milímetros de uma ponta a outra aqui, tá? Vamos ver isso aí, vamos pegar a régua. 3,15. Vamos pegar agora a altura. Uma régua. No caso aqui ele não modificou a altura, tá? Não entendi o porquê, mas geralmente ele modifica, que a altura dele, na realidade, a gente configurou para 10 milímetros. Vamos ver aqui no nosso ponto. Cancelar, vamos ver ele aqui, está exatamente aqui. Opa, esse aqui, botão direito, Parameters. Note que ele está 4 por 4, tá? Ele não mudou a nossa altura. Vamos cancelar aqui. Vamos pegar aqui novamente o nosso design, vamos selecionar nossa estrela, Apply. Agora sim ele mudou, tá? Então vamos medir novamente. A gente tem que entrar nele mesmo, eu acho, para poder fazer essa mudança. Entrar nos parâmetros dele e selecionar a estrela novamente, tá? Vou pegar a régua. Vamos clicar aqui. Né? 3,70, 4, né? Porque ele vai um pouquinho mais. E se eu clicar aqui, com certeza agora sim vai dar 10. Vamos vir aqui na nossa régua. Clico aqui embaixo. Clico logo aqui em cima. Tá dando 10 milímetros. Eu passei um pouquinho aqui, mas tá dando 10 milímetros. Então essa configuração aqui, ela confirma, tá? Então, quando eu salvei, no caso aqui, o nosso ponto para 10 milímetros e 4 de largura, ela respeitou essa propriedade que a gente ajustou. Então, gente, vamos continuando aqui. Você viu que é bem simples criar o ponto, tanto o ponto outline como o ponto motif dentro do Embird, tá? Então a personalização desse ponto vai abrindo amplamente aí a sua visão em criações de ponto outline e motifs com essa ferramenta fantástica, tá? Então o que eu indico? Vocês vão fazendo seus treinamentos, né? Vão aplicando isso aí que você aprendeu nesse vídeo e vão criando seus pontos personalizados e pode ter certeza, vai ter um resultado muito grande. E falando sim, resultado dos pontos personalizados, temos aqui no na nossa área de membro, tá? Eu lancei esse pequeno imagem aqui, aonde a gente vamos o nosso um ponto do tipo crochê dentro da nossa área de membro, tá? A nossa área, se você se interessar, né, clique lá, se junte nós na nossa área de membro. Não só esse vídeo, temos muitos outros vídeos lá interessantes, tá? Mas esse vídeo aqui a gente vamos fazer esse ponto do crochê utilizando aí esse recurso que você aprendeu aqui, né, de criar o ponto personalizado, porque na realidade este ponto de crochê aqui ele é utilizado a partir de um ponto personalizado dentro do editor. E na realidade temos mais que um ponto, né? Ou seja, temos mais que alguns simples pontos. Temos 2 pontos criados aí e com bastantes ajustes para dar esse efeito de crochê, realmente que é um ponto de crochê, utilizando simplesmente o nosso editor para criar todo esse procedimento e mais algumas edições aí dentro do Embird Studio, tá? Muito interessante, é um vídeo praticamente novo, você não vê esse tipo de vídeo na internet, tá? Se você se interessar, entre lá e você vai aprender a criar o seu ponto crochê dentro da nossa área de membro, tá? Caso você tenha curiosidade de saber também muitos outros vídeos, né, muitas outras técnicas, temos também dentro da nossa área de membro. Não deixe de dar o seu like, deixe o seu like, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, isso é muito importante pra gente, porque não adianta, às vezes eu ficar falando aqui 40, 50 minutos, 1 hora, né? Se serviu de alguma maneira, né?
para alguns, vamos dizer, e não deixou pelo menos um like lá para ajudar o nosso canal, tá? Eu sei que muitas vezes é corrida, a gente está tão empolgado em aprender, em criar, né? Que às vezes passa despercebido, a gente não deixa o like e se passa então assistimos todo o vídeo, vamos dizer assim, e não colaboramos pelo menos com like, tá? Então deixe o seu like se você gostou, comenta aí abaixo do vídeo, tá? E até o nosso próximo vídeo.